Bom, olá, bom dia a todos. Eu vou gravar esse conteúdo aqui para falar então da questão das ditaduras no Cone Sul, né? E aí, dentro desse conteúdo, a gente vai tentar fazer uma relação então em um contexto específico, né, que é a América Latina. América Latina é América do Sul, né, mas a América Central. Esse é o território que a gente vai observar nesse contexto histórico, que é o da segunda metade do século XX, né? Entre 1950 e 1980, 1990 mais ou menos. Então a gente vai estudar aí cerca de 30, 40 anos, né, da história da América Latina na segunda metade do século XX. Esse é o período histórico que a gente vai ver. E aí a gente vai observar nesse período, principalmente como nesse território específico, que é a América Latina, se desdobram alguns conteúdos daquilo que a gente viu no assunto passado, né? Então eu quero chamar a atenção principalmente para isso, né? Primeiro, para a marcação de dois momentos nesse período de tempo que a gente vai ver, né? Então, entre 1950 e 1990, vocês lembram lá da nossa discussão anterior, a gente pode marcar dois momentos. Um momento que foi chamado então de período de ouro, né? Que nos Estados Unidos é conhecido como o Baby Boom, né? Que é um momento então de grande euforia capitalista, de aumento da capacidade produtiva e da recepção desses produtos, né? Ou seja, do incremento de um mercado consumidor e de uma expectativa positiva em geral quanto às práticas do capitalismo, ao sistema produtivo, ao sistema político, né? Então essa é o chamado período de ouro. Logo depois da Segunda Guerra Mundial você tem esse momento de grande ascensão então das economias, né, de estabilização das condições econômicas e políticas e de uma grande expectativa social, então de garantia de empregos, fornecimento de empréstimos, né? Então toda essa dinâmica positiva da situação da geopolítica mundial, assim, essa expectativa positiva em relação ao destino, né, daquela sociedade ocidental, né, a gente falando principalmente do Ocidente. E ao mesmo tempo, né, esse período de 1950 e 1970 é o momento de formulação assim, retórica, né, de construção ideológica disso que a gente vai chamar de Guerra Fria, né? Então não só os Estados Unidos passou por um momento de bem-estar social, né, para usar um termo que caracteriza a própria dinâmica do Estado, né, norte-americano. Então esse estado de bem-estar social, esse capitalismo de bem-estar social que está em um momento positivo, um momento de ascensão entre 1950 e 1970, mas o mundo socialista também, né? Os Estados Unidos e a União Soviética foram, de certa forma, os grandes vencedores então da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto é que eles então dividem, a gente falou também dos territórios que eles meio que dividem entre eles, né? Então as Coreias, o Vietnã, a própria Alemanha, né? Fica dividido entre essas duas potências mundiais. E aí até 1970 essas potências elas estão num momento de euforia, de uma expectativa de ascensão e de construção, né? Essa ascensão simultânea desses dois modelos de funcionamento econômico, social, a União Soviética e os Estados Unidos, é que vai levar então à construção dessa retórica da Guerra Fria, né? Essa bipolarização do mundo e essa disputa pelos territórios então que estão sendo descolonizados, né?
esse também é um outro conteúdo lá da nossa discussão anterior, né? Está tendo um processo de descolonização, onde aquelas regiões que haviam então se estabelecido como colônias das metrópoles ocidentais, num processo que se estende desde o século XV, né? Um processo bastante longo de vários séculos de colonização do Ocidente na África e na Ásia, está chegando a um outro termo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí essas duas potências vão, de certa forma, disputar a influência sobre esses territórios, então, que agora vão ter uma espécie de soberania, né? Vão construir uma independência política, vão buscar uma independência econômica, né? Tudo mais. E então, de 1950 a 1970 é o momento de formulação dessa retórica da Guerra Fria, né? Então a gente vai ver que as ditaduras no Cone Sul, as ditaduras na América Latina, na América Central e na América do Sul, elas são inspiradas por um debate, né, ideológico, que é encabeçado principalmente no que a gente chama de doutrina de segurança nacional, né? Então a formulação dessas ideias de segurança nacional, de que havia um risco, né, para os países independentes da América, um risco de subversão social, um risco de perder a sua soberania política, né, em função da influência então soviética. Toda essa discussão então ela vai ser formulada nesse período aí, entre 1950 e 1970. Em 1970, e aí esse é o segundo momento, né, desse nosso período histórico, é o momento então de uma grande crise, né? De que toda aquela expectativa, então toda aquela ascensão das taxas de exportação, né? A quantidade de produtos, os índices de produção e a capacidade de recepção dessa produção nesses mercados, né? Ele vai chegar a um termo nos anos 70, ele vai chegar a um momento de estagnação, de crise mesmo, né? Então os anos 70 eles são marcados por isso, por uma grande crise econômica, uma crise que vai refletir em uma crise inflacionária, né? A gente vai ter também uma chamada crise do petróleo, né? Então os conflitos no Oriente Médio, as disputas por petróleo no Oriente Médio vão agravar ainda essas situações de crise dos anos 70. Nesse processo aí, entre os anos 70 e os anos 90, como uma espécie de resposta também a essa crise, né, a gente tem a aceleração então de algumas transformações que vinham ocorrendo desde os anos 50. Por exemplo, transformações na própria concepção produtiva, né? Aquela mudança então de lógica produtiva, onde as multinacionais deixam de investir, então de centralizar a produção nos seus países de origem e passam a dissolver, né, as suas fábricas em lugares periféricos do mundo, né? Então esse processo que a gente chama principalmente de toyotismo, né, para comparar, para contrastar com a ideia do Fordismo. Então o toyotismo trazia duas coisas principais, né? A ideia de que a produção ela vai ocorrer na periferia, onde é mais próximo da matéria-prima, né? E aí eu economizo no transporte, eu economizo na logística, né, de ter que levar então a matéria-prima até o centro capitalista para poder transformar ela. Então eu construo as fábricas próximo às regiões de extração da matéria-prima. Essa é uma primeira característica. E uma segunda característica é também que essa construção então do produto industrial ela vai ser extremamente fragmentada, né? Então para os produtos industriais então dos anos 50
a gente vai ter cada vez mais uma complexidade, né, desse produto. Então esse produto mistura plástico, mistura né, e o plástico vem do petróleo, mistura componentes, circuitos, né? Então vários tipos de tecnologias diferentes. E aí o que é feito, né, nessa ideia toyotista? Cada peça então desse produto, vamos pensar numa calculadora. Cada peça de uma calculadora então vai ser montada em uma região periférica do mundo, né? Então a placa da calculadora é montada no Brasil, as peças de borracha são montadas na Argentina, as peças de plástico são montadas no próprio Estados Unidos, e você tem em alguns outros locais, pode ser nesses locais mesmo, no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, espaços onde essas peças são recebidas e são montadas, né, para gerar calculadoras. Então essa é uma segunda característica do toyotismo, essa dispersão, essa dissolução da produção, né? E aí o toyotismo é uma das respostas então que esse período histórico vai conceber para a crise do capitalismo dos anos 70, né? E uma segunda resposta vai ser também a retração daquele modelo de estado de bem-estar social, né? Que era um estado então forte, centralizado, que tinha como um dos seus núcleos, né, a garantia de direitos sociais e a manutenção dos empregos, né? Então o Estado intervia para a manutenção dos empregos, para dar estabilidade para o cidadão que estava desempregado, né? Para manter mais ou menos um equilíbrio social. E aí o modelo que vai ser colocado então como substituto desse, né, e como resposta para a crise econômica dos anos 70 é o modelo do neoliberalismo, né? Então a gente discutiu um pouco lá também o neoliberalismo. Então é esse panorama aí que a gente vai tentar ter em mente na hora que a gente for estudar essas ditadoras do Cone Sul, né? Então esse é o debate, é tentar perceber como todos esses acontecimentos, essa temporalidade mundial, ela vai acontecer dentro de um território específico que é a América Latina. Então de que forma essas ideias, esse toyotismo, essas novas formas de organização do Estado, elas são aplicadas em um contexto específico, que é o contexto da América Latina. Bom, então esse aqui é a ideia principal, né? Esse mapa aqui contém a ideia principal de toda essa discussão. Então entre 1950 e 1990, o que você vai observar na América Latina? Você vai observar uma condição de extrema instabilidade política, né? Que está representada aqui nesse mapa. Então esse mapa está mostrando o que, ó? As regiões alaranjadas são territórios que estão sobre regime militar nacionalista, né? Aquelas que estão em marrom aqui cruzado, elas têm uma ditadura militar de direita, né? E a gente vai nomear, né, quem é essa direita, né? A gente vai tentar dar alguns nomes e algumas instituições que representam essa direita então na América Latina. Ditadura civil, regime militar nacionalista, regime constitucional. Então vamos pegar primeiro pela exceção, né? O que é exceção? São os regimes que estão sobre um modelo constitucional, né? Então são os países que, sendo independentes, né? Lembra lá que a independência da América então aconteceu lá no século XIX, mas percebam, a independência da África e da Ásia, o processo das independências então da África e da Ásia depois da Segunda Guerra Mundial, vão ter impacto também sobre a América Latina. Então, de todos os países da América Latina, entre 1961, né, que é o gráfico aqui, até 1990,
poucos países estavam sobre um regime constitucional, estavam com uma constituição rodando normalmente, né? Tendo as eleições normalmente. Poucos países, olha lá, então a Colômbia, a Venezuela, as Guianas e o México. E ainda assim, nesses países que tinham constituições rodando normalmente, ainda assim você vai ter episódios de interferência militar, né? Aqui as legendas, né? Então você tem repressão acontecendo, que é a prisão ou a morte de opositores, né? Sequestro de opositores. Você tem assassinatos, né? Pessoas, opositores desaparecidos, né? Então aquele partido, aquele grupo que está no poder produz episódios de desaparecimento de opositores, né? De repressão de mobilizações populares, mobilizações civis, né? Então isso demonstra quão instável e endurecido, né, estava a situação política na América Latina. E aí as marcações em vermelho são episódios urbanos, episódios de conflitos urbanos, né, e aí conflitos armados, e os amarelos são conflitos rurais. Então percebam que mesmo nesses países em amarelo aqui, que estão sobre um regime constitucional, a gente tem várias condições que demonstram então essa instabilidade, né? Que são esses conflitos armados, essa repressão de manifestações ou o desaparecimento de opositores. E aí, o que é então a regra, né? Se esses países que estavam com uma constituição rodando, eles são a exceção, o que é a regra? São ditaduras de direita, principalmente. Ó. Então, percebam que Argentina, né? Ditaduras de direita intercaladas com regimes constitucionais. E aí a gente tem o laranjado, né? Então, ó, você percebe, são experiências de nacionalismo, de ideias nacionalistas, né? Esse nacionalismo pode ser lido, essas ideias nacionalistas que você encontra tanto nas expressões de direita quanto nas expressões de esquerda, elas são um exemplo, então, da condição dessa descolonização na América Latina, né? Então, se a América Latina, América do Sul, América Central, já haviam passado por um processo de descolonização, de construir as suas soberanias nacionais, ainda havia, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, ainda havia uma perspectiva de dependência muito grande dessa América Central e América Latina dos países do capitalismo central, né? Então, da América, principalmente em relação à Europa e os Estados Unidos. Então, essa independência era sentida ainda muito forte. E aí, o item, né, a condição de recusa dessa dependência, né, dessa antiga dependência, dessa dependência colonial, vai estar expressa então nos pensamentos nacionalistas. A ideia de construir uma nação independente. E aí não só uma independência, como a gente pode dizer, formal, né? Não só ter um documento dizendo, eu sou um país independente, mas uma independência prática, né? Uma independência econômica, uma capacidade de competir com as outras, com os centros do capitalismo, né? Competir produtivamente, né? Então isso que se constitui na ideia de independência, de nacionalismo, pode ser lido como a própria ideia de independência. Então percebam que a gente tem algumas expressões nacionalistas, que são os laranjados, né? Mas a maior parte, então, são ditaduras de direita, né? A gente tem, principalmente aqui na América Central, ó. Olha só a instabilidade da América Central, né? Então várias pequenas
intervenções de ditaduras de direita em Honduras, na Guatemala, em El Salvador, em Nicarágua, né, na República Dominicana, no Equador, e aí no Brasil aqui, ó, então a gente tem um hiato aqui, né, de intervenção de grupos de direita no regime democrático. Então todo esse período aqui, ó, que está em cinza, é o período da nossa ditadura, né? O mesmo acontece no Paraguai, na Argentina, né? Aí a gente tem uma pequena diferença aqui, ó, no Chile e no Uruguai, que é o IAZU, né? Que representa então uma espécie de experiência socialista. Então o Uruguai e o Chile vão ter um pequeno período de experiência socialista, né? Então a gente já percebe o que? E tem Cuba também, que é o exemplo central. Então, ó, regime comunista de Cuba. Então acontece uma revolução em Cuba nos anos 50, que vai explicar então por que essa área aqui da América Central ela está bastante instável politicamente. Mas eu quero chamar a atenção também para essas duas denominações então aqui, que os grupos de direita e as experiências socialistas ou comunistas, né? Esse contraste então entre a direita capitalista, cristã, conservadora e a esquerda socialista, comunista, ele está bastante alinhado com esse contexto que a gente está vendo, que é o contexto da Guerra Fria, né? Então essa é o que eu estava dizendo, essa construção ideológica então entre os anos 50 e os anos 70, né? Essa formulação ideológica que vai então distinguir cada vez mais radicalmente o que é a experiência estadunidense capitalista e o que é a experiência soviética socialista, né? Os dois estados investindo em formulações discursivas para se diferenciar um do outro, né? Para mostrar as deficiências do modelo opositor e reafirmar as suas características salvadoras, né? Os seus aspectos benéficos, tal, em detrimento do que é ruim no outro regime. Então esse tipo de construção ideológica da Guerra Fria vai estar diretamente ligado com essas condições políticas aqui, ó. Essa bipolarização aqui entre uma direita e uma esquerda, ela está sendo construída também pelo contexto geopolítico internacional, né? Que é essa bipolarização do mundo, tal. Então isso entre 1950 e 1960, 1950 e 1970. Então qual que é a conclusão que a gente chega, né? Qual que é a relação? Essas ditaduras então do Cone Sul, elas vão ser gestadas, né, os discursos que vão levar aos regimes ditatoriais, eles vão ser produzidos entre 1950 e 1970, né? Então o que a gente vai chamar de doutrina de segurança nacional, que foi formulada nos Estados Unidos, então com um conjunto de instituições que vão meio que aplicar, que vão disseminar essas ideias. Tudo isso vai acontecer entre 1950 e 1970. Em 1970, né, num momento então de crise, de instabilidade e de mudança dos antigos princípios, então para enfrentar essa crise, né, mudar os modelos econômicos, mudar as formas de concepção do Estado por conta da crise. Isso na América Latina vai ser igual à formação das ditaduras, né? Então todo esse processo de mudança mundial, mudança do Fordismo para o Toyotismo, a mudança da concepção de Estado de bem-estar social para um Estado neoliberal, na América Latina vai ser colocado por ditaduras militares, né? Quem vai fazer esse processo então de transição dos antigos modelos, então, dos modelos do início do século XX, né, do estado de bem-estar social, do modelo industrial, né, nacionalista, para um outro modelo globalizado, toyotista,
ir para um Estado mais enxuto, né, para um Estado com menos obrigações, vão ser as ditaduras militares. São elas que vão promover esse processo de transformação, né? Então a gente tem dois dados aí que se encaixam bem naquela... que se encaixam exatamente naquelas duas temporalidades que eu estou falando do início, né? Então a questão da disputa ideológica da Guerra Fria vai aparecer principalmente nas disputas nacionalistas na América Latina. Toda a discussão sobre o nacionalismo, né, os projetos de emancipação e de desenvolvimento nacional, né, a gente chama esses projetos de desenvolvimento nacional, principalmente no Brasil e na Argentina, de neodesenvolvimentismo, né? Então é uma ideia de que os países então que foram colonizados, eles têm que passar por um processo de modernização da sua economia, principalmente, né? Deixar de ser uma peça no sistema econômico das metrópoles e se tornar um agente ativo, né? Uma espécie de sócio então dessa economia mundial, né? Não mais um subordinado da economia mundial como era no sistema colonial, né? Mas agora um sócio, um participante ativo desse mercado global, né? Então isso é chamado de neodesenvolvimentismo. Então a gente percebe que toda a discussão então da Guerra Fria aparece na América Latina através desse debate aí do neodesenvolvimentismo, do nacionalismo. E por outro lado, o segundo período, né, que é o momento de crise, então depois dos anos 70, vai aparecer na América Latina como a expressão dessas ditaduras militares, né? São essas ditaduras militares que vão preencher então a espécie de vácuo que se instala na crise econômica, na crise mundial dos anos 70, né? Então as ditaduras vão se impor como resposta para essa crise, né? Então são esses dois dados aí. Então países que estavam então sobre um regime ditatorial, né? Então toda aquela área cinza ali, ó, é por isso que a gente chama de ditaduras no Cone Sul. Então toda essa área cinza aqui, ó, está sobre regime ditatorial. O Brasil a partir de 64, a Argentina em dois períodos, em 66, depois em 77. Uruguai, percebam que mais ou menos a partir dos anos 70, ó, né? Não é exato, porque tem o Paraguai, por exemplo, aqui, bem antecedente, né? E aí, cadê o Paraguai? Aqui. Então o Paraguai foi um dos primeiros, né? E o Chile em 73, né? Então são esses países aí. Deixa eu voltar um pouco aqui. Um panorama geral da América Latina, né? Então um dos dados importantes para pensar América Latina é a questão populacional. Então uma coisa que aconteceu nesse período entre 1950 e 1970 é que a Europa ela se aprofundou nesse processo, nesse período entre 1950 e 1970, um processo onde o mundo chamado subdesenvolvido, né, o terceiro mundo, o mundo do sul, né, aquele mundo que está abaixo, né, na compreensão geopolítica dos centros do capitalismo, né? Então a América do Sul, a África, a Ásia, todo esse mundo que, se você divide o mapa no meio, né? Você pega o Equador, tem o mundo norte e o mundo sul. Isso é uma compreensão também geopolítica, né? O mundo norte como mais desenvolvido, industrial, o centro, né? E a parte sul como a periferia, aqueles que são dependentes, né? Que dependem dos empréstimos, das ajudas financeiras, né? Aqueles que não estão no centro das inovações, nos modelos de Estado, nas formas de gestão da economia, nas formas de organizar a produção, né? Todo esse mundo que, na verdade, tem que importar todas essas ideias,
novidades, esses projetos da parte norte, né? O que vai acontecer entre 1950 e 1970? Esse mundo sul, ele vai passar a ter a maior parte da população mundial. Então isso é um dado importante, né? Então perceba como há uma transição então demográfica, né? A Europa, o mundo sul, que era então o mundo com uma densidade populacional maior do que o mundo, o mundo norte, que era um território de densidade populacional maior, vai perder esse posto para o mundo subdesenvolvido, o terceiro mundo, o mundo em desenvolvimento, né? E aí isso é causado também pelos processos de modernização, de globalização, né? Da construção dessa modernidade nessas regiões periféricas, né? Então, um processo que a gente deu alguns sinais, vem dando alguns sinais desde do momento que a gente estuda a Revolução Industrial, né? Então, desde que acontece a Revolução Industrial, esse processo de modernização, então, ele vai sendo exportado para outras regiões, para as chamadas regiões periféricas. E essa exportação, então, da modernidade para as regiões periféricas, ela chega em um termo dos anos 50, quando esses processos, então, de modernização levam a um aumento significativo da população das regiões periféricas, das regiões do chamado terceiro mundo, né? E, ao mesmo tempo, a modernização que está acontecendo no centro, na parte norte, ela também entra num processo de estabilização da população, né? E aí você tem essa espécie de inversão, onde a população então da América Latina vai se tornar maior, e o crescimento populacional se torna muito maior que o crescimento dos países desenvolvidos, né? Então a queda aqui, ó, das taxas de mortalidade e a queda das taxas de mortalidade e a ascensão da população, então, são inversamente proporcionais aqui, né? Conforme vai morrendo menos gente. Por que está morrendo gente? Porque essas regiões agora estão mais modernizadas, né? Então você tem um pouco mais de acesso a uma infraestrutura que evita o infanticídio, né? Que as crianças morram, né? Não sei se é infanticídio. Infanticídio é assassinato, é outra coisa. Mas isso, né? A morte de pessoas com poucos anos de vida. Você tem menos isso por conta da modernização, que é a vida nas cidades, a vida urbana, o acesso à saúde, né? A medicamentos e por aí vai. Então esse é um dado importante. Esse aqui então os índices de per capita, né? Que seria uma medida da riqueza, né? A quantidade o PIB dividido pelo número de habitantes, né? O PIB proporcional ao número de habitantes. Então o que a gente percebe? A gente percebe que entre 1950 aqui, ó, né? Então você tem num primeiro momento uma pequena ascensão, depois períodos de quedas, mas no geral, né, entre 1950 e os anos 2000, os países então desse mundo subdesenvolvido, eles passaram a se aproximar então dos índices de crescimento, de geração de riqueza dos centros do capitalismo, né? Então o que isso representa, né? Esse aumento do índice per capita representa de certa forma a capacidade então que esses países subdesenvolvidos estão tendo de ampliar então a sua força produtiva, né? Tudo isso é reflexo então dessas ideias neodesenvolvimentistas que a gente está tratando e de como essas ideias neodesenvolvimentistas vão se ligar então
com os processos globais, os processos de transformações globais que o próprio capitalismo está passando, né? Essa dissolução então da produção industrial em zonas periféricas. Quando esse modelo toyotista então ele é colocado, ele significa que vai ter uma política deliberada então dessas multinacionais, dessas grandes indústrias produtivas, de migrar suas sedes, né, para os países periféricos. E isso vai ser então visto pelas elites, né, pelos grupos políticos regionais como algo bom, né, algo que significa para esses países a capacidade de competir então com os centros do capitalismo. Então é basicamente isso. Aqui é outro dado importante que está ligado então com esses dois aqui, ó. Então se você tem entre 1950 e 1970 um aumento da população na América Latina ao nível de superar então a população europeia, se você tem então um processo de ampliação significativa da capacidade produtiva e da produção de riqueza, você tem também nessa mesma região um aumento significativo da urbanização e da população que está morando na cidade. Então aqui é um desenho aqui, ó, e aí cada cor aqui no desenho representa um índice de ocupação populacional, né, de pessoas morando concentradas em um mesmo lugar, né? Então a representação de uma cidade, né, não são regiões com uma baixa densidade populacional. O que é uma cidade então, né? É uma região com alta concentração de população, com muita gente morando no mesmo espaço. E aí entre 1950, você compara aqui, ó, 1950, olha só, você tem poucas regiões dessas na América. E aí você compara com esse de 1980. Então olha só quantos centros urbanos cresceram significativamente nesses 30 anos aí, entre 1950 e 1960. Olha lá São Paulo aqui, por exemplo, estava em amarelo, né? Então uma média de 5,1 habitantes entre 1 e 5 metros quadrados. E agora, em 1980, São Paulo já está aqui, ó, no estilo das megacidades, né? Então 1,9 habitantes para 10 metros quadrados ou mais, né? Então essa comparação entre 1950 e 1970 demonstra então um pouco quais são os reflexos disso aqui, do aumento populacional e do aumento de geração de riqueza na própria dinâmica da vida social dessas regiões. Então tudo isso aí significou o quê? Um grande aumento das cidades. E aí nas cidades você tem toda uma outra dinâmica, né? Toda uma outra dinâmica. Então, resumindo, né? Ampliação populacional, crescimento da população urbana. Essa população urbana que está trabalhando então na indústria nacional que está nascendo, né? Por conta desse novo pensamento toyotista e tudo mais, significa uma nova classe média, né? Uma nova classe consumidora que está morando nessas cidades. Uma nova classe média significa que aquelas antigas tradicionais hierarquias ou distinções sociais começam a ruir também, a mudar, né? Então essa classe média, como ela está no meio, né? Ela tende a dissolver as distinções que haviam entre uma classe alta e uma classe mais baixa, uma classe pobre, né? Os antigos senhores e os seus subordinados, escravos, trabalhadores semi-escravos, né? Então quando cresce uma classe média, cresce também a desigualdade, né? Se dilui um pouco a desigualdade
das antigas hierarquias sociais, as antigas distinções sociais que vinham então desde dos sistemas coloniais, né? Então os sistemas coloniais tinham formas de distinção social bastante rígidas, né? Entre o senhor e o escravo havia um fosso imenso, né? Um fosso não só então cultural, né? Então uma diferença de educação, de informações culturais, de referências culturais, e uma diferença prática também, né? Uma diferença de projeto de vida, de habitação, de meios de locomoção, enfim, um fosso imenso de diferença. O crescimento das cidades, o avanço dessa modernização nessa região da América Latina, que é uma região periférica, vai levar então à ampliação da classe média e a diminuição dessas distinções, né? Então um pouco da discussão então dos conflitos entre a direita e a esquerda, né? E aquilo que vai se constituir então nos movimentos de reivindicação nacionalistas, sejam de direita ou de esquerda, tem a ver um pouco com esse contexto aí, né? Com esse contexto de ascensão de uma classe média, que obtém então a sua ascensão através dessa modernização, desse neodesenvolvimento, né, desse novo desenvolvimento que está acontecendo nesse contexto dos anos 50 e dos anos 70. Né? A Revolução Cubana vai ser o start, então. A gente pode considerar como o start, então, desse processo que vai se desenrolar, então, até os anos 90, né? Porque, então, em Cuba vai se dar o acontecimento político onde essas camadas médias e nacionalistas, elas vão tomar o poder das antigas classes coloniais, das antigas elites coloniais, né? Então você vai ter esse processo revolucionário onde o controle do Estado, a gerência do Estado vai ser invertida, né, entre classes sociais. Aquela classe social que esteve no topo, então, no topo da gestão do Estado, do controle do Estado, ao longo de séculos, ela vai perder esse posto, esse ponto de controle em um processo revolucionário, né? Em alguns anos, essa elite vai perder esse poder de gestão do Estado, né? Isso acontece em Cuba, né? E aí isso vai mudar um pouco o contexto da América Latina, porque vai gerar então essa experiência, né? Que as outras regiões vão se inspirar. Então a Revolução Cubana é importante para demarcar então o start de quando esse pensamento então desenvolvimentista, nacionalista, ele vai ganhar um ar também de transformar então os controles do Estado, né? Mudar o controle do Estado das mãos das antigas elites, né? Das elites herdeiras dos sistemas coloniais. Então a Revolução Cubana coloca um pouco essa experiência, né? Coloca essa experiência para apreciação então na América Latina. E então, diante da Revolução Cubana, o que os Estados Unidos então vai promover? Vai promover uma aceleração então daquelas políticas que ele vinha desenvolvendo desde o século XIX, que eram as políticas de manter o seu domínio geopolítico sobre a América, né? Então, em todo o contexto imperialista, né, vamos lembrar de novo, todo o contexto imperialista europeu, né, naqueles contextos imperialistas do século XIX, quando o capitalismo europeu, principalmente, né, o Ocidente europeu, ele estava num processo de garantir fontes de matéria-prima e de mercados, de mão de obra, de mercado consumidor, colonizando territórios, colonizando através de empresas, né,
territórios na África, na Ásia e mesmo na América, os Estados Unidos, nesse processo, vai desenvolver algumas políticas nacionais para garantir que a América não fosse, então, dominada, neocolonizada pelas potências europeias, né? Então tem lá a doutrina Truman, né? O plano Marshall, né? América para os americanos. Então desde os anos 30, né? Desde 1910, depois nos anos 30, os Estados Unidos já desenvolvia esse tipo de retórica geopolítica que procurava então reunir os países da América sob a sua liderança. E aí isso vai se aprofundar nesse período da Guerra Fria, né? Ainda mais com a Revolução Cubana, que promove então a retirada das antigas elites, né? As elites que eram de alguma forma acordadas então com esses pactos neocoloniais norte-americanos, né? Que vai promover uma ideia de soberania mais radical, né? de nacionalismo mais radical, onde o Estado já não deve uma satisfação para o Estado Nacional, ele já não deve uma satisfação para as elites de outros países, né? Então essa é a própria ideia de soberania, né? Você poder decidir por você mesmo aquilo que você quer, os seus projetos de desenvolvimento nacional, de construção nacional. Então a Revolução Cubana coloca um pouco isso, e os Estados Unidos vão, diante disso, tomar uma política, reafirmar, né, sistematizar novamente as suas políticas, as suas estratégias de articulação e controle da América. E aí a gente vê isso, por exemplo, em alguns eventos e a formação de algumas instituições, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, a chamada OEA, né? Então é através da OEA que os Estados Unidos vai, por exemplo, designar pessoal militar para treinar pessoal militar em outras regiões, firmar acordos de desenvolvimento econômico, de fornecimento de empréstimos, né? E tudo isso dentro de uma política, então, de construção de aliados, né? De manutenção, então, do seu domínio e da sua capacidade de liderança desse desenvolvimento americano. Estados Unidos, então, eu marquei então principalmente aqui duas coisas, né? Que é essa OEA, que funciona como uma espécie de acordo político, né? Foi realizada a primeira dessas reuniões, que envolvia então vários países americanos, foi realizada no Rio de Janeiro em 1948, né? Então estavam lá representantes dos Estados Unidos, do Brasil, do Chile. Aí ao final do evento eles assinam um acordo de ajuda, né? De plano comum, né? Nós temos um plano comum aqui de desenvolvimento, e quem está na liderança desse plano é os Estados Unidos, é ele que fornece as ideias, que diz o caminho, mais ou menos assim. E outra instituição importante é a chamada Escola de Chicago, que é a escola que vai desenvolver então as ideias neoliberais, principalmente, né? Os novos modelos de Estado, né, são desenvolvidos por essa chamada Escola de Chicago, que é uma escola de economia, né, de economia política, de que forma a gerência que o Estado faz da economia deve ser realizada, né? Discute um pouco isso, e aí nas ideias neoliberais, essa Escola de Chicago propunha uma espécie de retorno aos ideais liberais, né? Então por isso a gente chama de neoliberalismo, os ideais da Escola de Chicago, retornar aos ideais liberais de não interferência do Estado nas questões econômicas, né? Uma interferência principalmente no dinheiro, né? Então na tentativa de valorização da moeda, né? E aí essa valorização é construída principalmente por essa grande liberdade dada às empresas, né?
O Estado entra principalmente, ele pretende alcançar uma melhor estabilidade da moeda, principalmente subsidiando, né, o crescimento das empresas. Né? Então essa é mais ou menos a proposta neoliberal, né? Diferente dos antigos modelos lá de estado de bem-estar social, dos modelos dos anos 10, dos anos 30, onde a garantia de uma estabilidade econômica vinha também não só da ajuda das empresas, né, mas também a ajuda ao trabalhador, né, a esse cidadão, a garantia de uma estabilidade social para o cidadão, né. Então isso muda. Aqui a gente tem os símbolos, né, então essa aqui é o símbolo da Organização dos Estados Americanos. Tem uma outra condição que pode ser interessante também, que é essa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Então, essa organização que na América vai ter principalmente a Venezuela como membro, né? Então, a Venezuela e alguns estados do Oriente Médio, né? Então, Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, né? Então, essas regiões aí, elas se reuniram, essas regiões com grandes potenciais de extração de petróleo, elas se reuniram em uma organização mundial, né? E aí essa organização já demonstra então um pouco das condições da crise que vai vir nos anos 70, né? O petróleo vai ser um dos centros dessa crise dos anos 70, né? E demonstra o quê? A disputa, então, pelo controle das matérias-primas, né? Então, o controle do petróleo estava em disputa. E aí as nações que tinham muito petróleo, tinham muitas reservas de petróleo, elas se organizaram em uma instituição, né? E aí essa instituição não tinha uma participação, um controle dos Estados Unidos, né? E aí isso explica um pouco os conflitos dos anos 70, né? Que é justamente isso, a disputa dos Estados Unidos pelo controle da extração do petróleo no Oriente Médio, na América Latina, né? Na América Latina a gente vai perceber que esse controle então do petróleo, de outras matérias-primas, ele vai ser garantido através do financiamento de ditaduras militares. É assim que os Estados Unidos vai garantir então que as matérias-primas desses países, dessas regiões periféricas, fossem mais ou menos controladas por eles, né? Então, financiando essas ditaduras. Aqui a gente já tem um pouco do panorama político, né? Então, quais são quando a gente fala lá em direita, esquerda, o próprio Estados Unidos, em termos práticos, quais são as instituições, os grupos, as instituições sociais e políticas que exemplificam esses processos que a gente está tentando narrar aqui? Então, esse processo de formulação ideológica, então, de garantia, né, de afirmação do controle americano sobre essa região da América Latina, vai ser estabelecido, e aí de controle principalmente contra as influências soviéticas, né, contra as influências socialistas, contra as influências que não são norte-americanas, né, essa espécie de barreira ideológica que os Estados Unidos constrói para evitar que a América, por um lado, construa caminhos de independência, né, nacional, sem a liderança dos Estados Unidos, ou que construa acordos de crescimento, acordos produtivos ou políticos com outras potências, né, como a própria União Soviética. Então os Estados Unidos vai fazer isso principalmente formulando isso que no Brasil vai ser conhecido como doutrina de segurança nacional, né, e é um reflexo lá do chamado plano Marshall, né, que é uma política de Estado dos Estados Unidos nos anos de 1960, que vai organizar a perseguição
de sujeitos que faziam algum tipo de crítica ao Estado norte-americano ou ao sistema econômico e social norte-americano, né? Então, a perseguição àqueles que eram os opositores. Isso aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60. Vários atores, então, que faziam algum tipo de crítica ao capitalismo, ao sistema social e político norte-americano, eles vão ser presos, vão ser perseguidos nos Estados Unidos nos anos 60, né? E isso é reflexo, então, do Plano Marshall, e por trás do Plano Marshall tem toda uma doutrina de segurança nacional, de que essa perseguição, né, de opositores, essa necessidade de concentrar bastante recursos na inteligência do Estado, para que o Estado identifique opositores, para que o Estado classifique esses opositores em níveis de perigo, né? Quais são os opositores mais perigosos, quais são as ideias desses opositores mais perigosos, organizar tudo isso, né? Em uma instituição, em uma espécie de gabinete do Estado, é o que vai constituir, então, essa doutrina de segurança nacional. O Estado, então, vai passar a alocar muitos recursos para fazer isso, né? E vai tomar isso como uma das suas atividades principais, né? Então, uma das atividades centrais do Estado, da existência do Estado, segundo a doutrina de segurança nacional, formar esses órgãos de inteligência para gerir as oposições, né? Então, a doutrina de segurança nacional, ela vai formular ideias como a ideia de guerra total, por exemplo, né? Então, dado o contexto da Guerra Fria, todos os estados teriam que assumir, todos os estados que quisessem se manter estáveis, né, que quisessem manter a sua estabilidade, teriam que assumir uma postura de que estavam em guerra total, né? O que significava uma vigilância total também, né? O inimigo está em toda parte, né? Então o inimigo é o vizinho também, então tem que vigiar todo mundo, tem que saber de tudo, tem que ter um dossiê, né, sobre as ideias das pessoas, dos professores, daqueles que têm qualquer influência sobre a opinião, dos jornalistas, né? Tem que ter um controle, uma gestão dessas ideias, dessas críticas, né? Porque estamos em guerra total. É mais ou menos assim que funciona a ideia de segurança nacional. E aí essa guerra total é contra o quê? É contra os ideais revolucionários. Então, mais ou menos aquilo que eu estava dizendo, né? Aconteceu em Cuba uma revolução, que é justamente a dissolução, então, de antigas formas de Estado, de controle do Estado, né? Então, tem uma elite que está no controle do Estado, se perpetua no controle do Estado ao longo de alguns séculos, né? E aí, nos anos 60, com todos esses novos ideais, com as independências, né? Com os processos de libertação, de descolonização, com o final da guerra, com os ideais humanitários, né? Lembra lá dos anos 60 também, né? Todos os novos ideais de direitos civis, né? Que estão povoando os Estados Unidos, né? Enfim, as ideias de contracultura, de transformar as antigas hierarquias, tudo isso é entendido por essa doutrina de segurança nacional como um movimento pelo qual as antigas elites vão ser destituídas do centro do controle do Estado. E aí é preciso que o Estado tenha uma postura contra-revolucionária, uma postura que já antecipa que vai haver uma revolução e toma uma atitude, então, contra-revolucionária, uma atitude para barrar essa revolução, né? Então esse é mais ou menos o contexto e a resposta, como eu estava dizendo, né? Então as ditaduras, elas vão ser principalmente uma resposta, né? Uma resposta ao quê? Ao que está acontecendo entre os anos 60 e os anos 70, né? Que é como essa euforia, esses sentimentos de transformação dos anos 50 até os anos 70, eles vão ser sentidos na América, né?
E uma outra ideia é a própria ideia de razão de Estado, né? Então, qual é a justificativa para esse controle total, para essa tese de que o Estado, todos os seus cidadãos são de alguma forma inimigos do Estado, né? De que os cidadãos têm que ser intimamente vigiados, de que as ideias dos cidadãos têm que ser catalogadas, né? Tem que estar tudo bem identificado, né? Saber exatamente para onde vai, né? Tudo isso é justificado pela ideia de razão do Estado, né? Para o Estado se manter, então, ele tem que fazer isso, né? Se ele não quiser, então, cair no termo que eles usam como pejorativo, né? Cair na anarquia, né? Se perder no processo revolucionário, perder todas as suas tradições, ele tem que tomar essas atitudes radicais, né? Que é a espécie de contra-revolução. Tem que fechar as instituições, tem que deixar vários ideais de democracia para trás, porque é assim que ele vai garantir a sua sobrevivência. Se ele continuar nas ideias de democracia, de liberdade, igualdade, direitos civis, direitos dos cidadãos, ele não vai conseguir se manter, né? A revolução vai ser mais forte que ele. Então essa é a ideia de razão de Estado. E aí você tem várias instituições na América, vários grupos políticos e sociais que vão defender essas ideias. Então os partidos nacionais, né? Então a gente tem um partido nacional no Uruguai, um partido nacional no Chile, a gente tem uma UDN no Brasil, que é a União Democrática Nacional, a gente tem uma instituição que é a Internacional Democrática Cristã, né? Então uma reunião daqueles políticos e instituições que se enxergam então como defensores da tradição cristã, né? Então todos esses grupos aí, eles representavam ideais de direita, ideais alinhados com essas ideias de segurança nacional. Todos esses grupos aí viam esses processos então que estão acontecendo entre os anos 50 e os anos 70, esses processos de crítica às antigas tradições, às antigas hierarquias, como um processo de ruína então da sua civilização, do modo como eles entendiam a civilização, né? As tradições e tudo mais. E aí eles vão ter essa postura aí contra-revolucionária, né? Então, se o nacionalismo, então, por exemplo, o nacionalismo lá em Cuba, as ideias nacionalistas levaram então a retirar a antiga elite do centro do Estado. Isso significa que esses partidos nacionais, essa democracia cristã, ela vai ter que ter uma outra concepção de nacionalismo, né? Uma concepção conservadora de nacionalismo. Como seria o nacionalismo que não abandonaria as antigas elites, as antigas hierarquias, as antigas concepções religiosas, né? As concepções coloniais de sociedade, de religião, de funcionamento social. Como seria esse nacionalismo? É o que propõe essas instituições aí, né? A UDN, o Partido Nacional do Chile, o Partido Nacional do Uruguai, né? Eu coloquei como oposição aqui a Internacional Democrática Cristã a uma outra vertente também da Igreja Católica, que era a Teologia da Libertação, né? Então você tinha uma tendência dentro dos quadros da Igreja, né? Dos funcionários da Igreja, você tinha também uma concepção pró-revolucionária, né? E você tinha uma concepção contra-revolucionária, né? Aí essas duas posições estão exemplificadas nessas espécies de escola, né? Que se formam então, uma através de um encontro, né? Que reúne então vários membros da Igreja da América Latina, e outra que aparece então através também de uma espécie de escola, né? Alguns escritores que fazem uma interpretação revolucionária da teologia cristã, né? Essa é chamada teologia da libertação. Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre
Teologia da Libertação, se vocês quiserem ter uma noção do que do que são essas ideias, né? E aí um exemplo então de como essas várias instituições, né, mais ou menos conservadoras, mais ou menos contra-revolucionárias, elas vão passar a ter elas vão passar a conversar, né, a se articular de uma forma internacional, é esse Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né? O que se dava com esse tratado? Se dava que caso houvesse um processo então revolucionário em algum dos países que estavam acordados nesse tratado, os outros países forneceriam ajuda para isso. É uma espécie de tratado de cooperação entre essas instituições e essas escolas conservadoras, tradicionalistas da América Latina, né? Então a gente vai perceber que nas ditaduras, por exemplo, dos anos 70, né, ditadura do Chile, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, os governos militares, eles trocavam informação uns com os outros, né? E essa troca de informação, então, era representativa desse tipo de acordo de assistência recíproca. Então isso já estava colocado lá em 1947, né? Esse encontro dos países, então, para a afirmação desse tratado, foi feito no Rio de Janeiro também. A União Democrática Nacional, que depois a gente vai falar mais sobre ela, né, o DN aqui, ó, vai ser um partido central na construção da ditadura militar brasileira, né? Vai ser um dos corpos, dos grupos políticos que vai sustentar a ditadura militar brasileira, né? Então vai ser o apoio civil, né? Um dos apoios civis ao estabelecimento de ditadura militar, né? Ao rompimento com o curso da democracia, né? A suspensão então dos eleitos, o fechamento do Congresso e tudo isso, o cerceamento de liberdades, né? Então quem vai dar apoio civil para isso em parte a UDN, com outros grupos que a gente vai ver depois. E o lema da UDN era mais ou menos esse, ó, o preço da liberdade e a eterna vigilância. Então nesse lema aqui a gente percebe como os ideais de segurança nacional estavam na base da concepção dessas instituições aqui de direita, conservadoras, né? Então era essa ideia de que há uma guerra total dentro da sociedade, que você precisa ser duro, né? Você precisa ter essa vigilância dura se você quiser se manter soberano, se você quiser manter o seu país, né? Esse aqui é um mapinha então dos países que participam desse Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né? Então você percebe aí, toda a América está envolvida, né? Então, para finalizar, é só marcar a influência então dos Estados Unidos, a influência prática, né, dos Estados Unidos no desenvolvimento dessa política na América Latina. Então eu quero mostrar dois quadros, né? Esse primeiro aqui mostra a quantidade de pessoal, né? A quantidade de pessoal que foi treinado nos Estados Unidos desde 1964, né? Então a do Brasil aqui, né? A gente tem 3.491 sujeitos militares que saíram do Brasil para receber algum tipo de treinamento nos Estados Unidos. Então era nesse treinamento que esses sujeitos aprendiam toda essa retórica aí da Guerra Fria, né, de doutrina de segurança nacional, aprendiam sistemas de vigilância, sistemas de tortura, né, sistemas de informação, aprendiam a manipular esses sistemas, adquiriam equipamentos, né, aprendiam a trocar esses equipamentos com outros países e tudo isso. E esse treinamento dado aqui também, né? Então haviam sujeitos que iam para lá e haviam também militares americanos que vinham para o Brasil para dar esse treinamento aqui. E aí a gente tem esse número aqui, ó, 304 pessoas que foram que receberam treinamento fora dos Estados Unidos, né? E aí esses números acontecem
em em vários outros países do Cone Sul, né? Então, o Peru também tem um monte de gente indo para os Estados Unidos, né? Vários militares indo para os Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Equador, né? A esquerda, ela também tinha uma política de formação, né? Então, você tinha também os partidos comunistas, né? O Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista do Chile, o Partido Comunista do Uruguai, né? Então, você tem também essa interpretação à esquerda do ideal nacionalista, né? Então, de que esse nacionalismo deveria, a construção de um nacionalismo e a construção da soberania nacional deveria ser também um processo de tomada do poder do centro do Estado pelas classes menos favorecidas, né? Esse é mais ou menos o discurso, a retórica dos partidos socialistas, né? A construção de uma soberania, a industrialização do país, ela tem que ser acompanhada por um processo no qual as classes desfavorecidas, as classes de baixo da pirâmide, elas vão tomar o centro do Estado, né? Muitas vezes vão fazer isso, a proposta é que elas façam isso através do próprio partido, né? Então o partido assume uma espécie de liderança. Embora você possa ter vários casos, né, dependendo da região, onde a proposta seria diferente, né? Outras formas de organização, então, dessa revolução. Tem outras propostas também, mas no geral é um pouco isso. Então, essa dinâmica de receber formação, então, seja para as contra-revoluções, ou seja para os ideais de revolução, aconteciam tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, na própria Cuba, no Uruguai, né? Então, pessoas que saíam daqui do Brasil, do Chile, para receber um treinamento militar lá na União Soviética. Também era possível, em menor escala. Por quê? Porque nos Estados Unidos isso aqui era uma política de Estado, que significava que o governo norte-americano, ele dispunha, né, dispunha de recursos especificamente para esse tipo de política. Então isso faz uma diferença muito grande também. Só que a quantidade de intervenções, então, de tropas militares dos Estados Unidos na América Latina desde 1950, né? Então esses processos de ditadura, eles vão ser construídos como? Não só através dessa formação de pessoal, não só através da disseminação de concepções de guerra total, de segurança nacional, elaborada nos Estados Unidos e disseminadas na América Latina, através de formação de pessoal, através de formação de grupos de pesquisa, de financiamento de cursos, né? Não só com isso, mas através de ações práticas também, onde os Estados Unidos mobilizaram partes da sua força militar para se deslocarem até esses países e agirem, né, de uma forma prática. Então, no Brasil, por exemplo, em 64, a gente vai ter um conjunto de frotas da Marinha dos Estados Unidos que no dia do golpe, né, elas vão se mobilizar no litoral brasileiro para gerar essa sensação, então, de que estamos dando um golpe, né, estamos diluindo estamos diluindo a Constituição, estamos diluindo os deputados, os senadores que estavam eleitos, e agora existe um novo centro do poder, que são os militares, né? É uma junta militar representada por fulano e fulano, né? Nesse processo, para garantir esse processo de mudança, então, do poder, né? Do centro do poder, você tem uma condição prática, que é a mobilização de quadros da Marinha dos Estados Unidos no litoral do Brasil, né? E aí coisas parecidas acontecem em várias outras regiões. Então, lá na Guatemala,
Então teve um golpe de Estado, né? E os Estados Unidos, através da CIA, ele articulava com o ditador que deu o golpe de Estado, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Em Cuba, né? Tem uma invasão dos Estados Unidos, né? Em Cuba, e depois o embargo comercial, né? Então são essas atitudes mais ou menos militares que o Estado norte-americano vai tomar para garantir então o seu controle sobre essa região da América Latina, lá no Panamá. Ó. Então tem esse chamado Dia de los Mártires, né? Que foi uma repressão, então. Uma repressão militar, então, para garantir o controle do Canal do Panamá, né? E por aí vai, então, Bolívia, 1967, né? Então, o assassinato do Che Guevara, né? Que havia sido um dos personagens da Revolução Cubana, né? Che Guevara é assassinado lá com a ajuda da CIA. Então, a CIA está envolvida na caça, na perseguição e na morte desse sujeito que havia participado lá da Revolução Cubana, né? Então são essas atitudes. Então percebam que existe toda uma rede então institucional que é parte do Estado norte-americano e que articula, né, administra a política de toda a América Latina, né? E aí ela designa forças militares para uma determinada região, ela manipula um golpe de Estado em outra, ela ajuda na captura de um sujeito subversivo em outra, ela colhe informação, né, dos contestadores, dos movimentos revolucionários de todas essas regiões, ela centraliza essas informações também, ela fornece equipamento, né, fornece treinamento militar, fornece armamento, é mais ou menos assim que funciona. Então isso que eu queria mostrar para vocês. Os Estados Unidos então é uma força política determinante para a gente entender os processos de ditadura militar, então, né? Então tem uma força política aí que inclui então uma grande capacidade bélica, né? Que é os Estados Unidos. Essa força política é fundamental para os rumos da política da América Latina nesse período aí, né? Ela é fundamental para isso. E entre outras, né? Então existem em oposição, você pode ter os partidos trabalhistas, né? Então esse aumento da população urbana significa também um aumento da massa de trabalhadores, né? Quem está nas cidades, nessas grandes cidades que estão surgindo, principalmente esses trabalhadores reivindicam direitos, né? Desde os anos 30, então, você tem esse processo onde esses trabalhadores se organizam em partidos para reivindicar direitos, né? Isso é chamado de política trabalhista na América Latina. Então você tem grandes partidos, grandes instituições que se reúnem sobre essa bandeira, que é a bandeira do trabalhismo, né? A garantia dos direitos do trabalhador, das condições de trabalho, né? Então faz como parte do próprio processo de modernização. Esse crescimento da indústria, crescimento das cidades, tem em contrapartida a organização desses trabalhadores para a reivindicação de direitos, né? Mais ou menos um desdobramento parecido com o que acontece na Europa, né? Da mesma forma não da mesma forma, mas de forma parecida com o que acontece na Europa, acontece na América Latina também. Os partidos comunistas que eu já falei e as escolas militares, né? Então tem primeiro o braço direto dos Estados Unidos, que é quando então ele envia uma tropa militar, um conjunto da sua armada, quando ele envia um oficial da CIA para a Colômbia, né? Um conjunto de oficiais da CIA para a Colômbia, para o Chile, para o Brasil, e tem também esses sujeitos que vão ser formados nas escolas que foram financiadas pelos Estados Unidos, né?
Então você vai ter esse grupo político também que é nacional, né, que não é estrangeiro, mas que encampa as ideias, os ideais dos Estados Unidos, os ideais de segurança nacional, né? Esses grupos nacionais que encampam as ideias de segurança nacional norte-americana, eles são representados bastante nas escolas militares, né? Então esses vários países da América Latina vão ter várias escolas militares que pregavam esses ideais de segurança nacional, né? Então no Brasil a gente vai ter, por exemplo, a ESG, né? Que é a Escola Superior de Guerra, né? Então a gente vai discutir isso na semana que vem. Mas era esse aí o contexto geral que eu queria apresentar para vocês. Então, para ter essa noção da América Latina, e daí depois a gente vai na semana que vem ver o contexto do Brasil, então, para entender como essa coisa se desenrola num espaço ainda menor que é o do território brasileiro. Beleza? Isso aí, obrigado, valeu.